Em meio a essa má fase, com o jogo decisivo da Libertadores, o Internacional enfrenta o Botafogo amanhã pro Brasileirão. Vamos repercutir a coletiva do Roger e o Inter deve poupar contra o Botafogo amanhã? Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Manto novo, né? Manto novo. Agora vocês vão me ver bastante com esse manto novo, que quando a gente compra camisa nova, a gente quer estar usando direto, né? Não quer largar pra nada. Mas enfim, nos maltrata, entre aspas, mas pega nosso dinheiro, né? Esse time maravilhoso que a gente ama. Bom, o Internacional joga amanhã contra o Botafogo, 8 horas da noite. Detalhe interessante, né? Tem transmissão, variáveis, né? Transmissões, na verdade, né? Tem transmissão da TV aberta na Record, tem também transmissão do YouTube pela Cazé TV, então vai ser um jogo bem bacana do pessoal ver aí. Vai ser um jogo bem interessante do pessoal ver, porque vai ter muita transmissão, né? Tem transmissão da Cazé TV no YouTube, tem transmissão da Record com Kleber Machado na TV aberta. Amanhã, 8 horas da noite, o Internacional enfrenta o Botafogo. Antes disso, né? A gente teve a coletiva do Roger no jogo da última quinta-feira. O Internacional então enfrentou ali o Atlético Nacional. E, cara, alguns pontos, né, pra pontuar aqui que me chamou a atenção do Roger Machado, tá? O que eu acredito, tá? O que eu acredito. O Roger Machado sabe que o Inter tem problemas. O Roger Machado sabe dos problemas do Inter, mas eu acho que por narrativa e para não expor crises, o Roger Machado não põe tanto isso à tona na coletiva. Uma coisa que eu não gosto muito do Roger é que ele não faz tanto autocrítica, tá? Uma coisa que eu não gosto tanto do Roger é que ele... Uma coisa é tu ser positivo, é tu acreditar que tudo vai dar certo, é tu ser um cara mente positiva, mente aberta. Outra coisa é às vezes tu querer passar sempre uma pomada, sempre usar ali um band-aid na ferida, sempre usar um guarda-sol, né, tapar o sol com a peneira, como falam. E eu acho que o Roger tem feito muito isso nas últimas coletivas, sabe? Pouco apontar o erro do Inter, pouco apontar o problema do Inter e muito, às vezes, delegar a arbitragem, ou tal situação, ou expulsão do Bruno Henrique. Por exemplo, eu acho que o Roger não foi tão bem na parte da coletiva em que ele diz assim, o Inter tomou o gol no seu melhor momento do jogo, o segundo gol, se eu não estou enganado, ele disse que foi uma... Esses motoqueiros são maravilhosos, né? Mas enfim, o segundo gol, se eu não estou enganado, ele diz que foi uma situação de jogo que o Inter estava atacando e aí para um contra-ataque do Atlético Nacional eles fazem o gol, mas o gol podia ter saído para qualquer lado, não com essas palavras, mas ele falou algo relacionado a isso. O terceiro gol ele falou que foi no melhor momento do Inter no jogo, quando o Inter estava buscando empate. Então, em outras palavras, o que ele quis dizer? O primeiro gol do Atlético Nacional, o segundo gol do Atlético Nacional saíram em situação de jogo. O terceiro gol, o Inter estava bem, o Inter estava buscando empate. Então, na verdade, não foi tão um erro, sabe? Essa é a impressão que ele passa. Tipo, beleza, situação de jogo pro segundo gol. Situação de jogo ali, um contra-ataque, eles foram mais felizes que nós. Nós estávamos no melhor momento do jogo. Então, são esses detalhes da coletiva que eu não gosto muito, entendeu? São essas situações que eu não sou tão fã. Mas ele falou algumas coisas importantes. Por exemplo, né, que o Internacional sim tem tomado muitos gols, ele reconheceu isso, ele reconheceu que tem problemas defensivos que tem que se arrumar, ele reconheceu que tem problemas, né, que o time tá vazando muito, ele só discordou que o time do Inter é o time da reação, que o Inter sempre sai perdendo e tem que buscar o placar. Ele falou na coletiva que discordou do repórter que perguntou isso, que eu acho que é a pura verdade, tá? O Inter é o time da reação, o Inter tá saindo perdendo, não é que o Inter busca porque tem garra, não, é porque o Inter é o time da reação, é porque o Inter tá saindo perdendo, é porque o Internacional sempre sai perdendo. E aí, enfim, aquelas coisas que ele sempre fala, né, que o Internacional jogou com um homem a mais de força, aqueles detalhes que ele sempre fala, né. Assim, eu gosto muito, tá, a coletiva do Roger até aqui, quando o Internacional ganhou, em todas essas vezes, cara, o Roger dá uma aula de futebol, e o Roger não é aqueles técnicos que se acham muito bons. O Roger é um cara calmo, é um cara que entende muito de futebol, é muito inteligente, entende muito de tática. Às vezes tu tem que prestar muita atenção na coletiva dele para entender bem, porque ele fala de muitas coisas ao mesmo tempo, e quem às vezes não entende muito de tática, futebol, pode ficar perdido. Eu só acho que o Roger Machado falta um pouco ele assumir uma autoculpa, uma crítica. Às vezes ele coloca muitas derrotas por causa daquele lance ou daquele lance. Não, o time tava bem, mas por circunstâncias, porque é um bom adversário, mas tá tudo bem. Essas partes da coletiva do Roger eu não gosto muito. Acho até que nessa coletiva então de quinta, ele apontou sim erros, ele disse sim que o time não está bem, ele disse sim que o Atlético Nacional foi melhor, ele disse sim que precisa ajeitar erros defensivos, mas ainda acho que ele poderia ter entrado mais nesse ponto da autocrítica, sabe? Criticado mais. Porque não tem problema, cara. A autocrítica, na verdade, é algo muito bom, é algo muito positivo.
sabe? É algo muito positivo a gente fazer essa autocrítica, a gente entender onde a gente está errando e dizer, erramos, não tem problema nenhum nisso, tá? Mas eu espero que pelo menos lá dentro, né, do Inter ele esteja percebendo isso. E cadê o D'Alessandro, né? A gente precisa nesse momento mais do que nunca do D'Alessandro, sabe, do vestiário, acordar, berrar no vestiário, gritar no vestiário. O Inter tem que ir na próxima quinta-feira contra o Nacional do Uruguai com sangue nos olhos. Porque se o Inter não ir com sangue nos olhos, se o Inter não ir com a ideia de que se não ganhar, tá praticamente fora da Libertadores, e é uma Libertadores, cair na fase de grupos da Libertadores é uma vergonha para um time do tamanho internacional, não vai dar. Não vai dar. O jogo contra o Botafogo amanhã, eu não colocaria time reserva, tá? Que é minha opinião. Eu não acho que o Inter tem que ir com time reserva. Por quê? Porque é um jogo que o Inter pode ganhar, o Botafogo não está em boa fase, mesmo o jogo sendo fora, mesmo o jogo sendo no tapetinho, e por esse motivo um empate, em circunstâncias normais, não é ruim resultado, o Botafogo não está em boa fase, o Botafogo está perdendo muitas partidas e o Inter não está tendo condições de perder. A última impressão é que fica, se o Inter ir com um bom time mais próximo do titular amanhã contra o Botafogo e perder, ou empatar, e não jogar nada de novo, já vai de novo pressionado para esse jogo de quinta. E o Inter também está mal na tabela. Se o Inter faz amanhã uma vitória boa, uma vitória convincente, trazendo o time querendo jogar, o time atento, sem deixar vazar, sabe, faz 1-0 no primeiro tempo, lá no segundo tempo faz um 2-0, joga bem, não sendo só gols de bola parada, sabe, gols com a... Talvez poupar. Quem eu acho que pode não jogar amanhã? Fernando, Alan Patrick, como é que tá a condição física dele? Esses jogadores, beleza. Mas põe o Bernabé pra jogar, põe o Aguirre pra jogar, põe o Vitão pra jogar, põe o Vitor Gabriel pra jogar. Acredito que nós vamos ter o Luca. Mas aí, cara, aí vai uma opinião pessoal. Será que o Luca é hoje melhor ali pra aquela posição? Será que ele tá na frente? Mas enfim, é claro que nós não temos Valência, nós ainda não temos Borré, então é o que vai ter aí. Mas, assim, o Inter não pode levar o jogo de amanhã como um jogo põe as reservas, larga de mão, porque o Inter não tá bem no Brasileirão. O Inter não tá bem no Brasileirão. Então, o Inter já não ganhou do Palmeiras, já não ganhou do Flamengo, empatou com o Flamengo, pra muitos foi bom resultado, mas já não ganhou do Grêmio, não ganhou do Corinthians. Cara, a gente não tá ganhando de nenhum time grande nesse Brasileirão, né? A gente não tá ganhando de nenhum time grande nesse Brasileirão. E aí vem a teoria que muitos dizem, depois do Gauchão, o Inter acabou. O Inter usou todas as suas energias pro Gauchão. O Inter deu a vida no Gauchão, fez a Copa do Mundo do Gauchão. Cara, parece que é. Parece que tem se apontado para isso ser uma verdade, porque o que o Inter fez no Gauchão, e eu fiz sábado passado aqui no pós-jogo de Inter e Corinthians, o título do vídeo, o Inter sumiu pós-Gauchão, porque esse é o fato. Por enquanto, o pós-Gauchão do Inter não é nada comparado ao que foi no Gauchão. Eu fiz uma live aqui no canal segunda-feira passada com um torcedor do Fluminense e eu perguntei para ele um pouco do que ele pode achar de Inter e Botafogo. Vamos ver o que ele falou aí e assim a gente conclui esse vídeo. Então, nisso, o Inter enfrenta o Botafogo no domingo. Tu que tá vendo o Botafogo aí, o que o Inter pode esperar do rival de vocês, assim, vamos dizer? Do jeito que o Botafogo vinha no campeonato, o jogo contra o Fluminense foi atípico, né? Agora, assim, futebol não dá para dizer com certeza, né? Alguma coisa, mas a probabilidade do Inter ganhar é boa, né? Se for o Botafogo que jogou contra o Fluminense, vocês vão ter trabalho. Agora, se for o Botafogo que vem jogando normalmente, o Inter tem condições boas de vencer a partida. Isso aí. É lá no Rio de Janeiro, né? No sintético. Né? Com o Coutinho, né? Entre aspas. Mas a minha preocupação, né? Bom, esse jogo é no domingo, né? A gente ainda tem um jogo na quinta antes. Mas a minha preocupação é essa, né? Que time que vai? Mas o Inter tem que ganhar, né? O Inter vai ter que ganhar do Botafogo. Porque assim, o Internacional nesse momento tá no Brasileirão. Né? O Internacional tem empate contra o Grêmio, empate contra o Fortaleza, derrota para o Palmeiras, derrota para o Corinthians, o Inter tem aí a vitória contra o Cruzeiro ali, beleza, a vitória contra o Juventude, mas assim, são esse Cruzeiro e Juventude, né, que são duas vitórias no Beira-Rio, mas quando o Inter enfrentou, por exemplo, o Palmeiras e o empate com o Flamengo, né, então os três mais difíceis, né, o Palmeiras o Inter perdeu, o Flamengo o Inter empatou, né, mas aquele empate contra o Flamengo, beleza, não achei mau resultado. Assim, o Inter nesses jogos mais difíceis, por enquanto não conseguiu ganhar nenhum, né?